Então bora lá, pessoal, com mais um vídeo do Alcateia Patamar. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, tira o sono de muito tutor de pet, viu? A conta do veterinário. Por que tudo tão caro? E todos aqueles exames que pedem, são necessários mesmo? Vamos desvendar esse mistério juntos. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? A gente leva nosso bichinho pro veterinário super preocupado e quando chega a conta, que susto! Fica aquela confusão na cabeça. Por que tantos exames? Por que esse valor todo? É normal se sentir assim. Então, para a gente entender direitinho essa história, nosso papo de hoje vai ser assim. A gente começa falando do porquê do custo ser alto, depois a gente entende o que esses exames mostram de verdade. Aí a gente fala da diferença entre a veterinária de antes e a de agora, o dilema do orçamento que todo mundo vive e, para fechar, o mais importante, os fundamentos da saúde do pet. Beleza? Vamos começar pelo que mais dói, o bolso. De onde saem esses preços, afinal? E olha, não é um problema só nosso, viu? É uma questão que pega para quem tem pet no mundo todo. E um dos grandes culpados por esse custo, um fator que a gente nem imagina, pode ser resumido nesse número aí, 20%. Mas 20% do quê, exatamente? Olha só que coisa, a gente está falando de imposto. A carga tributária na medicina veterinária é bem mais pesada. Produtos, serviços, os próprios exames, tudo pode ter até 20% a mais de imposto do que na medicina para gente, para humanos. E essa diferença, claro, acaba aparecendo na nossa conta final. É um detalhe que faz uma diferença enorme. Ok, já entendemos um pouco sobre o porquê de ser caro. Mas agora vamos falar do valor. Por que o veterinário pede tanto exame? Eles são mesmo tão importantes assim? Vamos ver. A questão é bem simples, na verdade. Os exames são como superpoderes para o veterinário. Eles deixam o profissional enxergar o que os olhos não veem. É a diferença entre adivinhar o que está acontecendo e ter certeza. É a tal da medicina de precisão, sabe? É uma janela para dentro do corpinho deles. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o hemograma. Todo mundo já ouviu falar, né? Basicamente, ele é um exame de sangue que checa duas coisas super importantes. Primeiro, as células vermelhas, para ver se o pet não está com anemia. E segundo, as células brancas, que são os soldadinhos de defesa do corpo, para ver como está a imunidade. Depois vem o perfil bioquímico. Pensa nele como um boletim escolar dos órgãos internos. Ele vai mostrar as notas do fígado, dos rins, que são os grandes faxineiros do corpo, né? Esse exame mede umas substâncias no sangue que contam pra gente se esses órgãos vitais estão funcionando direitinho. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E aí, para fechar esse combo básico de check-up, a gente tem o ultrassom. Juntando tudo, hemograma, bioquímico e ultrassom, a gente tem uma visão 360 graus. Os exames de sangue mostram como os órgãos funcionam e o ultrassom mostra como eles são por dentro, a aparência deles. É o pacote completo para saber da saúde interna do pet. Agora a gente entra numa parte bem interessante da discussão, que é uma espécie de batalha de estilos dentro da própria veterinária. De um lado, a gente tem o veterinário da velha guarda, aquele profissional com anos e anos de estrada, que confia muito na experiência, no feeling, sabe? Que às vezes vai na base da tentativa e erro. Do outro lado, tem o veterinário mais moderno, que se apoia totalmente nos dados, nos exames, para ter um diagnóstico preciso. Não é que um seja melhor que o outro, mas a tecnologia hoje permite uma precisão que antigamente não existia. E no meio de tudo isso, tem a gente, os tutores. E o nosso bolso, né? Chega a hora de encarar a realidade e tomar decisões que cabem no nosso orçamento. E essa frase de Dr. Arthur Ferreira que inspirou essa nossa conversa é: nossa, é perfeita, ela muda tudo. Eu preciso saber o seu orçamento para que eu possa dizer o que é realmente necessário e o que não é. Isso transforma a consulta numa parceria. A ideia não é gastar rios de dinheiro, mas ser transparente para que o veterinário possa indicar o melhor caminho, o mais eficaz, com os recursos que a gente tem. Só que aí tem um perigo, um alerta importante. Às vezes, o foco fica tanto no papel, no resultado do exame, que a gente esquece de olhar para o bicho. O objetivo nunca pode ser só corrigir um número no exame. O que importa de verdade é tratar o animal, é dar qualidade de vida para ele. E isso leva a gente para o ponto talvez mais fundamental de toda essa história. Antes de pensar em qualquer exame super tecnológico e caro, a gente precisa olhar para uma coisa: o básico. A ideia aqui é o seguinte: antes de gastar com exames complexos, a gente precisa ter certeza de que esses 3 pilares da saúde estão firmes. Uma boa alimentação, de qualidade, manter o peso ideal e atividade física regular. Pensa bem, se um pet está acima do peso ou comendo uma ração ruim, muitas vezes a causa do problema já está aí, na nossa cara, sem precisar de exame nenhum para mostrar. Muitas vezes, a solução,
O tratamento não é um remédio novo ou um procedimento caro. É simplesmente voltar para o básico. Ajustar a comida, fazer o pet emagrecer, passear mais. Isso, por si só, pode resolver um monte de problemas de saúde que pareciam super complicados. Então, fica essa pergunta para a gente pensar. Antes do próximo exame, antes da próxima consulta, será que os fundamentos da saúde do nosso pet estão em dia? A gente está cuidando da base? Porque muitas vezes a solução mais poderosa e barata está no potinho de ração e na coleira do passeio. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima curiosidade sobre o mundo animal.